Meus irmãos, boa tarde. Vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo em Juízes, capítulo 7, versículos 1 ao versículo 25. Juízes 7, de 1 a 25, a palavra do Senhor diz assim: Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e a beber. Foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço para o arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu, e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada
de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá, até Bet-Sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então, os homens de Israel, de Naftali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Beara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Bara e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Meus irmãos, todos nós, quando ouvimos falar de Gideão, lembramos desta história, de como Gideão, com 300 homens, venceu todo o exército dos midianitas. É interessante perceber aqui, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, para a preocupação do Senhor. Deus teve preocupação com que Israel reconhecesse nele, Deus, a autoridade, o poder e a força de realizar todas estas coisas. De que Israel não se deixasse vencer pela vaidade. Israel vinha de muitas vitórias. E quando tudo vai bem, nós tendemos a nos deixar levar pela vaidade. Gideão tinha lá 32 mil homens no exército de Israel. Deus olhou e disse: olha, é muita gente. Vocês vão vencer e vocês vão achar que venceram porque vocês são muitos, vocês são numerosos, vocês são poderosos. Então, eu vou dar vitória a vocês, mas não será dessa maneira. Em primeiro lugar, reúna todo Israel. Gideão reuniu. E Deus falou para ele: olha, diga aos covardes que vão embora. Quem está com medo que vai embora. Quem não tem coragem de enfrentar essa batalha que vai embora. E ali, dos 32 mil, 22 mil foram embora. Sobraram 10 mil. Imagina, mais que a terça parte, mais que 2/3 dos homens foram embora. E ali Deus diz: olha, ainda é muita gente. E recomendou a Gideão: mande o povo ao poço beber água, e você vai separá-los pelos comportamentos que eu te disser. Aquele que se abaixar para lamber a água, você vai pôr de um lado, e aquele que trouxer a água à mão, se ajoelhar e trouxer a mão com água à boca, esse você vai separar de outra parte. E daqueles 10 mil, 300 foram os que se ajoelharam e trouxeram a água à boca com na palma das mãos. E Deus olha para Gideão e diz: olha, com esses 300 você vencerá a batalha. Primeiro, meus irmãos, quem são os que Deus exclui? Os covardes. 22 mil eram covardes. Para fazer a obra do Senhor é preciso ser corajoso. Mais do que ter estratégia, é preciso ter coragem. A estratégia é Deus quem nos dá. Né? É Deus quem nos dá a estratégia. Né? É Deus quem nos encoraja, mas nós precisamos ter coragem, não para vencer a batalha, mas coragem para ceder ao chamado do Senhor. Coragem para atender ao chamamento de Deus. E esses 10 mil tiveram coragem para atender ao chamamento de Deus. Depois da coragem, é preciso consciência daquilo que se haverá de fazer. Né? É preciso estar preparado e atento para com a missão que Deus nos dá. E essa é a segunda prova. Aqueles que se abaixaram para lamber a água com as mãos, com as línguas, como fazem os animais, como Deus disse, esses fatalmente vão abaixar a cabeça também. E se o inimigo vier, os destruirá, eles não verão. Ao passo que os demais que dobrarão os joelhos, trarão a água na palma das mãos até a boca. Enquanto bebem água, eles estão observando o que está ao seu redor. Estão atentos, conscientes dos perigos, conscientes
do desafio que lhes é posto, e dessa maneira estão lá com atenção, buscando fazer o seu melhor. E esses foram 300. De 32.000, sobraram apenas 300. E com esses 300, Deus deu vitória a Gideão e a todo o exército de Israel. Meus irmãos, como disse no começo, a estratégia de Deus é mostrar que as nossas vitórias não são frutos da nossa competência, não são frutos das nossas estratégias, não são fruto pura e simplesmente da nossa coragem, mas as nossas vitórias, elas são consequências da nossa obediência a Deus e da vontade de Deus de nos dar vitória sobre tudo, porque nós vencemos à medida em que Deus deseja nos dar vitória. Então, a primeira característica de alguém vitorioso é que esse alguém é alguém de coragem, porque os covardes Deus dispensa na primeira leva. Então, aqueles que seguem para vencer, em primeiro lugar, eles são corajosos. Aqueles que seguem para vencer também são conscientes da tarefa, dos riscos aos quais estão impostos. Estes são conscientes do que Deus deseja para as suas vidas. A esses Deus dá a vitória. Mas a grande coragem que nós precisamos ter, meus irmãos, não é de enfrentar o inimigo. A primeira e grande coragem que nós precisamos ter é a coragem de ouvir a voz de Deus, dizer sim a Ele, obedecer ao seu chamado. Esta é a coragem que todo aquele que se dispõe a servir ao Senhor precisa ter. Porque para dizer sim para o Senhor é preciso ter coragem. E somente os corajosos dizem sim para o Senhor. Porque é muito mais difícil dizer sim ao chamado do Senhor do que enfrentar os inimigos que porventura se levantem contra nós. Desta forma, meus irmãos, nós louvamos o nome do Senhor, que nos encoraja todos os dias, que nos dá a estratégia e que nos prepara para fazermos o melhor em favor da sua obra. E aí nós vencemos não porque nós somos competentes, mas nós vencemos porque o Senhor caminha conosco. Nós vencemos não pela nossa força, mas nós vencemos porque o Senhor é aquele que nos dá a direção e porque Ele já tem determinado a nossa vitória. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por caminhar ao nosso lado em todo tempo, em todo instante, ser nosso companheiro, nosso guardião e nosso protetor. Agora, Santo Deus, te pedimos que a tua paz, que enche o nosso coração, tome, Senhor Deus, a nossa vida igualmente com coragem, Senhor Deus, para que nós possamos sempre fazer o melhor e temos a coragem, muito mais do que vencer o inimigo, a coragem de ouvir e atender ao teu chamamento. Atende-nos, ó Deus, e dá-nos a tua paz, nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos.
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho